Está começando o Revista TST, o programa que traz os principais destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. E no programa de hoje você confere. TST declara incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar pedido de reconhecimento de vínculo de emprego de serventuários do primeiro cartório de notas de Campinas, em São Paulo. Empregado em cargo de confiança pode receber em dobro por trabalhar em domingos e feriados. No quadro Quero Post, saiba se em casos de aborto não criminoso ou natimorto, o pai tem direito à licença. Justiça do Trabalho promoverá a 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Tudo isso e muito mais, o Revista TST começa agora. A Seção 1 de Dissídios Individuais declarou que não cabe à Justiça do Trabalho processar e julgar pedido de reconhecimento de vínculo de emprego de 2 serventuários do primeiro cartório de notas de Campinas, em São Paulo. Para a SDI1, a competência é da Justiça Comum. E quem tem os detalhes desse julgamento é o repórter Anderson Conrado. Olá, Anderson. Olá, Ana Amélia. Os serventuários foram contratados, respectivamente, em 1970 e 1980, antes da vigência da Constituição Federal de 1988, por meio de contrato de locação de serviços. Em dezembro de 1994, eles formalizaram opção pela permanência no mesmo regime. Após a dispensa, em 1999, pediram o reconhecimento de vínculo de emprego com o cartório e o pagamento das parcelas salariais e rescisórias correspondentes. Vamos ver os detalhes deste caso agora na reportagem. A 5ª turma do TST, no exame do recurso, havia mantido a competência da Justiça do Trabalho, declarada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas. A decisão dos ministros teve como base a Constituição Federal. O artigo 236 traz expresso que os serviços notariais e de registro devem ser exercidos em caráter privado, por delegação do poder público. Para a 5ª turma, em respeito a esse artigo, os trabalhadores de cartórios não oficializados não estavam sujeitos a regime estatutário ou especial, atraindo, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para analisar o processo. Mas em novo recurso à Seção 1 de Dissídios Individuais, o cartório alegou que os empregados foram contratados sob a Constituição de 1967 e que estavam sujeitos ao regime próprio dos funcionários públicos civis do Estado, e não da CLT. O relator na SDI1, ministro José Roberto Freire Pimenta, ressaltou que antes de definir a competência para julgar o caso, seria imprescindível resolver a questão relativa ao regime jurídico a que os profissionais se submeteram. Apesar de a Constituição Federal de 88 determinar expressamente que os serviços notariais são de caráter privado, o ministro lembrou que a Lei 8.935, de 1994, abriu a possibilidade de os serventuários contratados antes de a Constituição ser promulgada permanecerem com o contrato antigo. De acordo com o artigo 48, os notários e os oficiais de registro poderiam contratar, segundo a legislação trabalhista, os atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial, desde que estes aceitassem a transformação do regime jurídico em opção expressa, no prazo improrrogável de 30 dias, contados da publicação da lei. O parágrafo 2º do mesmo artigo afirma ainda que, não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial continuariam regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas admissões por qualquer desses regimes, a partir da publicação da lei. O regime jurídico a que estavam submetidos no caso exame os autores continuou a ser de natureza estatutária ou de regime especial, mas não seletista, nos termos em que dispõe o artigo 48, parágrafo 2º da Lei 8.935 de 94, tendo em vista a opção expressa pela manutenção no regime anterior. Não competindo, portanto, em consequência a esta justiça especial, processar e julgar o feito, porquanto a natureza da relação jurídica deduzida não é
relação de emprego, não é empregatícia. Por unanimidade, os ministros da SDI1 aceitaram o recurso do primeiro cartório de notas de Campinas e determinaram a remessa do processo a uma vara da Justiça Comum. E a seção 2 de dissídios individuais do TST negou a ação rescisória de um grupo de empregados da Ambev que pretendia ingressar em processo que já estava em fase de execução. Veja na reportagem. A execução trabalhista é a fase do processo em que se impõe o cumprimento do que foi determinado pela Justiça, o que inclui a cobrança forçada a devedores para garantir o pagamento de direitos. Em 1995, o Sindicato dos Trabalhadores em Alimentação e Afins do Espírito Santo ajuizou a ação civil coletiva em nome dos empregados da Ambev como substituto processual. O sindicato requereu as diferenças salariais relativas ao Plano Bresser de 1987. Em primeira instância, o pedido foi aceito e o processo, em que não cabia mais recurso, entrou em fase de execução. Depois disso, um grupo de quase 1.000 trabalhadores da Ambev requereu ingresso na ação. Mas o pedido foi negado pelo Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo. O entendimento foi que seria vedada a ampliação do rol de substituídos para além daqueles que já constavam na petição inicial da reclamação trabalhista. A decisão foi com base no artigo 879 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que veda a modificação ou a inovação de sentença em fase de liquidação ou mesmo a discussão de matéria objeto da ação principal. Em recurso ao TST, os empregados alegaram que são partes legítimas para participar de coisa julgada formada no processo coletivo original. Mas a relatora do caso, na seção 2 de dissídios individuais, ministra Maria Helena Malman, destacou a impossibilidade jurídica do pedido. Ela explicou que o acórdão que se buscava desconstituir, por meio do qual foi negado o ingresso de novos empregados substituídos na fase de execução, não é decisão de mérito, por ser destituído de efeitos extraprocessuais. Acordo rescindendo, por meio do qual foi negado o ingresso de novos empregados substituídos na fase da execução da ação civil coletiva, não consubstancia decisão de mérito, porquanto destituído de efeitos extraprocessuais. Realmente, a referida decisão encerra tão somente coisa julgada formal, uma vez que suas consequências são de ordem estritamente endoprocessuais. Vale dizer, a decisão atacada tem caráter meramente processual. Não se tratando de decisão de mérito, afigura-se evidente a impossibilidade jurídica do pedido, o que resulta na extinção do feito sem resolução do mérito. A relatora destacou ainda que, em tese, nada impede que os empregados que não participaram da ação principal busquem o direito reconhecido em outra demanda, individual ou conjunta. Mas lembrou que, de acordo com a súmula 412 do TST, para que se possa analisar questão processual em ação rescisória, deve haver preexistentemente a ela uma decisão de mérito. O ministro Alexandre Agra Belmonte teve o mesmo entendimento da relatora. Para o ministro, o sindicato deveria ter estendido a lista de empregados que gostariam de fazer parte do processo na petição inicial. A lista não foi exigida pelo Judiciário. O Judiciário não agiu no sentido de limitar a participação de quem quer que fosse como substituído. O sindicato é que, na própria inicial, autolimitou a participação de trabalhadores por meio de uma lista voluntariamente apresentada. E agora, na fase de execução, ampliar essa lista pode levar, inclusive, a participação de trabalhadores não contemporâneos. O ministro Lélio Bentes também acompanhou a relatora. Segundo o ministro, é inviável o ingresso de qualquer outro empregado no processo em fase de execução. O tribunal consigna que a sentença que transitou em julgado é expressa, no sentido de assegurar o pagamento de diferenças salariais decorrentes da incidência do percentual de 26,05% sobre os salários dos substituídos elencados às folhas 8 a 12. A partir daí, pela força da coisa julgada, é que me parece inviável cogitar do ingresso de qualquer outro postulante que não estivesse naquele rol. Por unanimidade, a SDI2 extinguiu o processo por meio do qual o grupo de empregados pretendia ingressar na ação que já estava em fase de execução.
E fique ligado, o Tribunal Superior do Trabalho definiu os horários de expediente e atendimento ao público em dias de Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018. No dia 22 de junho, sexta-feira, o tribunal irá funcionar de 1h30 da tarde às 7 da noite. E na quarta-feira seguinte, dia 27 de junho, será das 8 da manhã até 12h30. Com isso, os prazos processuais que se encerrarem nessas datas ficarão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. E depois do intervalo, em caso de aborto não criminoso ou natimorto, o pai tem direito a alguma licença? É no quadro Quero Post. Estamos de volta e vamos conferir casos julgados pelas turmas do Tribunal Superior do Trabalho. O Giro de Notícias começa com o destaque da segunda turma. Um empregado ocupante de cargo de confiança conseguiu o direito de receber em dobro por trabalhar aos domingos e feriados. Inicialmente, em primeiro e segundo graus, o pedido do empregado havia sido negado. Mas, ao julgar o processo, a relatora, ministra Delaide Miranda Arantes, reformou a decisão regional e explicou que a jurisprudência do TST é no sentido de que o empregado em cargo de confiança tem direito ao pagamento em dobro pelo trabalho realizado aos domingos e feriados. A relatora destacou ainda que o direito ao repouso semanal remunerado é assegurado a todos os empregados, sem distinção, conforme previsto na Constituição. E uma gráfica na cidade de Jaú, em São Paulo, vai ter que pagar R$200 mil por dano moral coletivo por contratar detentos acima do limite previsto em lei. A decisão é da terceira turma. Mais de 725 mil pessoas estão presas no sistema carcerário brasileiro, segundo o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. A oferta de trabalho para os presos ajuda na ressocialização e ainda reduz a pena do detento. De acordo com a Lei de Execução Penal, para cada 3 dias de trabalho, 1 dia de pena é reduzido. O trabalho do preso não é regido pela CLT, logo o empregador fica livre de encargos trabalhistas, como férias, 13º salário e FGTS. O limite máximo para contratar presidiários é de 10% do número total de empregados. O Ministério Público do Trabalho observou que a mão de obra de presos utilizada pela empresa Impressora Brasil na cidade de Jaú, em São Paulo, ultrapassava o percentual previsto em lei. Os detentos trabalhavam em uma estrutura instalada pela gráfica dentro do Centro de Ressocialização. O MPT, então, apresentou uma ação civil pública contra a irregularidade. Para o MPT, a gráfica violou o princípio da livre iniciativa, pois as empresas concorrentes teriam mais encargos trabalhistas e previdenciários. 15 presos prestavam serviços de colagem de caixas. O número representava 30% do total de empregados da empresa. O MPT apontou que houve redução nos postos de trabalho destinados a trabalhadores livres e pediu indenização por dano moral coletivo no valor de R$494 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, negou o pagamento de indenização. Entendeu que não houve má-fé ou ação ilícita causadora de dano à coletividade dos trabalhadores livres, mas determinou que a gráfica cumprisse o teto de 10% no uso de mão de obra carcerária. No TST, a defesa da gráfica sustentou que atuou com boa-fé, que não teve o propósito de instituir uma indústria da carceragem e alegou que a Lei de Execução Penal não limita o uso de mão de obra carcerária nas empresas se a atividade for no interior das penitenciárias. A lei só restringe se o trabalho for em área externa ao presídio. Mas a terceira turma julgou o caso como lesão à coletividade de trabalhadores. O relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, considerou que a gráfica descumpriu a lei ao contratar mais detentos que o percentual permitido. Me pareceu que estaria havendo aí um desvirtuamento em relação à lei, com aproveitamento
de detentos para fazer fora dos presídios aquilo que não seria possível. Então, me pareceu exploração de mão de obra. Por unanimidade, os ministros decidiram condenar a empresa a pagar R$200 mil de indenização por danos morais coletivos. O dinheiro vai ser revertido ao FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E um gerente-geral de agência da Caixa Econômica Federal conseguiu direito ao pagamento de diferenças salariais após rebaixamento de agência. A decisão é da 4ª turma. De acordo com o gerente, ele teve o salário reduzido pela Caixa Econômica Federal depois de o banco rebaixar o nível das agências de Porto Alegre e região, o que acabou reduzindo o piso salarial. Na Justiça, ele pediu o pagamento da diferença de valor entre os pisos, com a alegação de que o salário foi reduzido sem diminuir ou alterar as atividades desenvolvidas por ele. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao julgar o caso, considerou legítima a distinção salarial. Para o regional, a atitude de aplicar soluções diferentes para empregados que estão submetidos a condições de trabalho diversas não caracterizaria discriminação salarial. O gerente recorreu ao TST. O relator do recurso na 4ª turma, desembargador convocado, o Birajara Carlos Mendes, afirmou que a jurisprudência do tribunal considera lícita a definição de diferentes níveis de remuneração dos cargos comissionados, conforme critérios geográficos e econômicos das agências, mas a reclassificação das agências bancárias não pode implicar na redução salarial do empregado, se não houver mudança nas atividades e no local de serviço. A decisão foi unânime. O Giro de Notícias segue agora para a 6ª turma. A turma reduziu de 741 mil para 250 mil reais o valor da indenização por danos morais e estéticos a ser paga por uma empresa portuária a um empregado que teve parte da perna amputada depois de sofrer acidente de carro entre a casa e o local de trabalho, que ficava a 4 horas de distância. Ao julgar o recurso da empresa ao TST, o relator, ministro Augusto César Leite de Carvalho, disse que, apesar de evidente a culpa da empresa, o dano e o nexo causal entre a jornada excessiva do empregado e o acidente de trajeto sofrido por ele, houve também culpa concorrente da vítima, que dormiu ao volante do próprio carro e bateu em ônibus parado no acostamento. Com base nesse critério, a turma, por unanimidade, votou no sentido de reduzir a indenização. E que tal acompanhar tudo o que acontece no TST pela conta do tribunal na rede social Instagram? Com quase 20 mil seguidores, esse é mais um espaço para a divulgação das atividades do tribunal e para a interação com a sociedade. O endereço é @TSTJus. E vamos esclarecer uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a dúvida de hoje, publicada no Facebook com a hashtag #QueroPost, é sobre licença em caso de aborto ou natimorto. E a Lidiane Almeida pergunta o seguinte: e no caso do pai, quantos dias de licença? Veja a resposta na reportagem. A CLT deixa claro no artigo 395 que as mulheres que sofrem aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, têm direito a repouso remunerado de 2 semanas e garantia de retornar à função que ocupavam antes do afastamento. Já em caso de natimorto, a perda de um feto por causas naturais após a 20ª semana de gestação, a Justiça do Trabalho tem entendido que as trabalhadoras têm direito à licença maternidade de 120 dias, além da estabilidade no emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Mas e como fica a situação do pai nos casos de aborto não criminoso e de natimorto? E se o bebê nascer com vida, mas morrer logo em seguida? O pai tem direito à licença paternidade de 5 dias, garantida pela Constituição Federal? O artigo 473 da CLT esclarece que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. O ministro do TST, Breno Medeiros, esclarece que a Justiça do Trabalho também tem aplicado a licença prevista no artigo 473 quando o filho falece logo após o parto.
Nesse caso, a gente está entendendo o filho vivo, né, que é o que determina o artigo. O artigo 395 da CLT vai falar, aí sim, do natimorto para a mãe, que são 2 semanas. Já no caso do natimorto, não há previsão em lei de licença para o pai. Na realidade, hoje, o artigo 473 fala no caso de perda do pai, mãe, irmãos, filhos, mas ele não trata do aborto, do natimorto, de uma licença específica para o pai nesse tipo de situação. A única licença prevista realmente é a licença da mãe por 2 semanas. E no próximo bloco, Justiça do Trabalho promoverá a 4ª Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. Estamos de volta e veja outras notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Brito Pereira, recebeu o parecer da Comissão de Ministros criada para estudar a aplicação da reforma trabalhista. O documento foi entregue pelo ministro Aloísio Corrêa da Veiga, que presidiu os trabalhos da comissão. As sugestões vão ser analisadas pelos demais ministros da Corte em sessão do Pleno do TST, em data a ser definida. No parecer, os ministros sugerem a edição de uma instrução normativa para regulamentar questões ligadas ao direito processual. E no que diz respeito ao direito material, a conclusão foi de que deveria haver uma construção jurisprudencial a respeito das alterações a partir do julgamento de casos concretos. O texto sugere ainda que a aplicação das normas processuais previstas pela reforma não deveriam ser aplicadas aos processos iniciados antes da reforma trabalhista entrar em vigor. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, se reuniu com o presidente da Casa da Moeda do Brasil, Alexandre Borges Cabral, e com o presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira, Aloísio Júnior, para tentar negociar o reajuste salarial dos empregados da instituição. Em setembro de 2016, o TST atuou na primeira tentativa de acordo entre o sindicato da categoria e a Casa da Moeda do Brasil, por meio de audiência de conciliação. Na próxima semana, será realizada uma nova reunião entre as partes para outra tentativa de acordo. Segundo a vice-presidência do TST, é importante que haja boa vontade e esforços das partes para não prejudicar ainda mais os empregados. Os efeitos da reforma trabalhista na jurisprudência do TST foi o tema de palestra proferida pelo ministro Valmir Oliveira da Costa, voltada a servidores lotados em gabinetes de ministro e unidades vinculadas à Secretaria-Geral Judiciária. A palestra tratou das alterações no recurso de revista e na jurisprudência do tribunal decorrentes da reforma trabalhista. O evento faz parte de um ciclo de palestras sobre direito material e processual do trabalho que serão promovidas ao longo deste ano, com o objetivo de atualizar os servidores, tendo em vista as recentes alterações sofridas pela legislação trabalhista. Estão abertas as inscrições para as audiências públicas sobre o direito ao pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos agentes da Fundação Casa, em São Paulo. O evento tem o objetivo de obter informações para auxiliar os ministros do TST acerca da melhor solução para as questões jurídicas sobre o tema tratado nos recursos. A audiência, designada pelo ministro Hugo Carlos Scheuermann, será no dia 15 de junho, às 9 da manhã, para o tema insalubridade e às 2 da tarde para periculosidade. Os interessados em participar como ouvintes ou expositores têm até o dia 25 de maio para se inscreverem. Os formulários de inscrição estão disponíveis no nosso site tst.jus.br. Entre os dias 21 e 25 de maio será realizada a 4ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que este ano terá como tema
sempre dá para conciliar. E os preparativos para a semana já estão a todo vapor. E quem traz mais detalhes para a gente sobre a cobertura do evento pela equipe de comunicação do tribunal é a chefe de redação da TV do TST, Michele Castro. Olá, Michele. Olá, Ana. O nosso público vai acompanhar nos programas de rádio e TV tudo o que está sendo feito pelos tribunais regionais do trabalho. O programa Jornada vai apresentar uma reportagem especial sobre as atividades da semana. E o programa de rádio Trabalho e Justiça vai mostrar as principais ações promovidas em cada uma das regiões do país. Só para se ter uma ideia, no ano passado foram quase 750 milhões de reais arrecadados em mais de 26 mil acordos durante a Semana da Conciliação Trabalhista, que é uma iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E como você já disse, o slogan deste ano é Sempre dá para conciliar, justamente para esclarecer que em uma ação trabalhista, as partes podem recorrer a qualquer momento ao pedido de conciliação. Então é isso, a cobertura completa nos nossos programas e também pelo nosso canal no YouTube. É com você, Ana. Tá ok, Michele, muito obrigada e até a próxima. E esta edição do Revista TST fica por aqui. Outras notícias sobre o tribunal você confere ao longo da semana no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.